Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está assistindo esse vídeo. Gostaria aqui de compartilhar contigo livro de Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia que fora escrito na Bíblia, mas historicamente ele não é o primeiro. Historicamente é o livro de Jó, que é o primeiro livro encontrado e escrito na história. Vamos ler Gênesis, capítulo 1 e o versículo 3, meditação diária de hoje. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Esse livro fora escrito por Moisés. Moisés escreveu os Pentateucos, são 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Esse livro traz para nós advertências espirituais e também mostra e conta a história da humanidade. E não só mostra e conta a história da humanidade, como mostra que sempre existirá um Criador, que é sempre, eternamente, para sempre. Amém. E nós, observando em todos os versículos, nós encontramos em todos os versículos a presença de Deus ativa. No número 1 nós encontramos Deus criando os céus e a terra. Criando o quê? O material, terra, e o espiritual, que é os céus. Quando a Bíblia fala que Deus criou os céus, não está falando só do espaço sideral. Não está falando só do espaço, só da atmosfera. Está falando de coisas além do céu. Quando fala de terra, não está falando só da terra. A gente tem que ter uma visão ampla, uma visão expandida. Quando Deus fala que criou a terra, tudo que existe na terra, Deus criou. Entendeu? Quando Deus fala que criou os céus, tudo que existe no céu, Deus criou. Tudo que é espiritual foi e é criação de Deus. No segundo versículo, nós encontramos ele falando que essa terra não tinha forma. Esta terra era vazia. E havia o quê? Trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre ela. O que quer dizer com isso? Não tinha forma, era vazia, tinha trevas, mas mesmo assim o Espírito de Deus se movia. Para Deus não tem dia, não tem noite, porque Ele é dono de todos os ambientes, de toda a atmosfera. Entendeu? E agora nesse aqui, o 3, nós encontramos ele dizendo: e disse Deus: haja luz, e houve luz. E essa luz, por mais incrível que seja, não é a luz da lua, não é a luz do sol, não é a luz das estrelas, não é a luz de nada que você imagine. Essa luz é a própria presença de Deus na terra. Porque quando a presença de Deus entra na terra, ela ilumina, ela clareia. Quando Deus entra na vida do ser humano, ele mostra o que está errado. O que está em trevas já não vira mais trevas, é claridade, vai conseguir enxergar. E Deus andando, pode prestar atenção no versículo, andando não tinha forma, andando não tinha parecer, andando não tinha jeito, andando o Espírito de Deus havia o quê? Trevas, mas Deus
é luz. E o próprio Jesus fala que ele é a luz, né? Jesus disse que eu sou a luz. Então você vai ver que essa luz, quando começou a andar sobre a terra criada, houve iluminação. Iluminação da presença de Deus. Porque aqui nesse versículo ainda não vai mostrar a atuação da criação do sol e de outras fontes de luz. A luz que está penetrando aqui, que está raiando aqui, é a luz da própria presença de Deus. E para finalizar aqui, vai uma reflexão. Você está andando no teu caminho de luz? O que você está fazendo no dia de hoje são coisas que as pessoas estão enxergando, porque se é coisas que as pessoas estão enxergando, tem que ser coisas boas. As pessoas estão vendo coisas boas que você está fazendo. Coisas boas reflete, coisas boas incentiva, coisas boas anima, coisas boas exalta, coisas boas edifica. Agora, se o que você está fazendo é trevas, vai refletir trevas e vai levar pessoas ao precipício. Eu posso dar um exemplo aqui de trevas: mentira, fofoca, roubo, adultério, prostituição, bebedice, porque daí a pessoa bebe até cair, cai na valeta, morre de cirrose, muitas outras coisas que as pessoas olharem e se identificar e falar: eu nunca vou querer ser dessa forma, eu nunca vou querer ser deste jeito, eu nunca vou querer ter e fazer desse jeito. Pessoa mentirosa, pessoa fofoqueira, pessoa caloteira que não paga suas dívidas, pessoas fofoqueiras que vivem falando mal da vida dos outros, sem conhecer a história, sem conhecer o princípio dessa pessoa, entendeu? E muitas mais outras coisas que refletem trevas. Quando você olha, você vê uma pessoa triste, uma pessoa angustiada, uma pessoa sem sucesso, uma pessoa sem futuro, nada para ela dar certo. Por quê? Porque a vida dela é em trevas. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se você está num caminho, a palavra de Deus é primordial para você. Tem luz. E essa luz vai clarear. Aqui eu vejo a palavra de Deus como a lanterna, que aonde você apontar ela, você vai enxergar e vai conseguir caminhar sem tropeçar, sem cair, sem escorregar, sem cair no precipício, porque a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Deus abençoe e que a palavra de Deus seja luz para o teu caminho. E que a palavra de Deus seja vida. E que a palavra de Deus seja o amor permanente para sempre. E que nós, com a nossa presença, possamos iluminar o mundo, porque não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Deus abençoe, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite e que a palavra de Deus esteja em teu coração.